Sim, Dotra. Um filhote frágil, mas um adulto poderoso. Nesse episódio, você verá minha trajetória de um filhote passando por dificuldades, aprendizados e muitas batalhas. E isso e muito mais na vida de Síndrota. E lá estava eu, um filhote recém-nascido, que estava sendo acompanhado pelos dois pais. Minha mãe, essa mais azul, ficou perto de mim e me encorajou a dar os primeiros passos, enquanto meu pai ficou de vigia para garantir que nenhuma criatura tentaria nos atacar. Não é fácil andar como um filhote robô. Mesmo após sair do ovo, eu consegui dar os meus primeiros passos e até consegui correr mais um pouquinho. Meus pais ficaram orgulhosos de mim. Como eu era muito pequeno, eu não podia sair do ninho, então eles tinham que trazer comida para mim. Meu pai ficou de guarda enquanto minha mãe foi buscar comida. Sindotras demoram muito tempo para encontrar comida em outras regiões. Nosso território é pequeno e não tem muita comida, então a mamãe vai demorar bastante. Por outro lado, o meu pai ficou comigo, e ele vai garantir que qualquer criatura que tentar me atacar vai sofrer as consequências. Após muito tempo no ninho esperando a mãe, o meu pai decidiu me empolgar um pouco, mostrando que quando eu crescer eu vou conseguir soltar um grande raio pela boca, o laser. Quando filhote eu fiquei super empolgado, mas essa empolgação foi dominada por medo ao ver uma dupla de duas criaturas. A primeira, um Gartocos, parecia ser Elder, e outra criatura que, como eu era pequeno, não consegui identificá-lo. Eu estava seguro no ninho, mas se eles tentassem qualquer coisa, meu pai me protegeria com a vida dele. Minha mãe ainda não tinha voltado, a sua procura por comida estava muito demorada. E então eu a mostrei para o meu pai o que eu sabia fazer, e parece que ele gostou. Mas por outro lado, ele não quis brincar muito comigo, talvez porque queria que eu fosse maduro. Mas eu percebi que eu estava ficando com fome, e para agilizar, eu pedi para que ele fosse pegar comida. Foi uma decisão ousada, eu sei, mas eu iria garantir que se algo tentasse me atacar, eu avisaria eles. Minha mãe estava demorando muito e eu estava até um pouco preocupado, mas como ela era mais forte e maior que meu pai, tive certeza que ela voltaria viva para casa. Após muito tempo, o meu pai finalmente trouxe comida para mim. Comida saciada. Coisa boa, vai fazer eu crescer rápido. Então, após encher o bucho, eu agradeci ao meu pai, que ficou de vigia. E então, garantindo que eu estava seguro, ele me deixou descansar no ninho. Mas Sonária é um arquipélago diferente. E quando menos esperávamos, uma forte nevasca atingiu o lugar que estávamos. Minha mãe tinha voltado da sua busca incessante por comida e estava lutando para me proteger. Meu pai estava de guarda, atento para qualquer criatura que surgisse da neblina. Por mais que os Sindrotas sejam robôs de fogos de artifício, eles podem sofrer muito frio, principalmente se o usuário for um filhote. A nevasca foi dura. E após muitos dias de nevasca, eu finalmente cheguei ao meu estágio adolescente, com mecanismos evoluindo e deixando as minhas primeiras turbinas aparecerem. Eu estava nervoso, era a primeira vez que eu iria voar. Mas, para quebrar esse nervosismo, a minha mãe se atirou para me ensinar, e logo eu fui atrás. Foi um momento muito épico. Meu pai e minha mãe ficaram felizes, pois eu aprendi muito rápido a usar as minhas turbinas, coisa que poucos filhotes conseguem fazer ao tentar voar pela primeira vez. Eu não estava voando muito bem por causa do nevoeiro que a nevasca deixou para trás, mas, para um começo, eu fui muito bem e estava bem animado voando por todo o canto do nosso território, claro, com meu pai sempre de olho. Após muito tempo brincando, eu desci para me hidratar, pois como eu não podia sair do ninho na fase filhote, eu tinha ficado com muita sede. A partir daí, eu fiquei brincando um pouco com meus pais.
pois eu já estava adolescente e com certeza migraríamos para outro lugar para eu caçar a minha primeira presa. Assim como a maioria dos carnívoros, o Sindotrar, quando chega no estágio juvenil e adulto, tem que provar a sua força no bando, derrotando a sua primeira criatura, sozinho ou em grupo. É chegada a hora. Nós íamos finalmente migrar para procurar minha presa. Mas não precisamos andar muito. Um filhote de Felício tentou medir forças comigo, e como um bom filhote, eu consegui derrotá-lo sozinho, provando assim a minha pequena força no grupo. Minha mãe parece que gostou. Então, esse era um pequeno começo de uma vida predatória para um pequeno filhote de Sindotra. Quando eu peguei o pequeno crânio do Felício, percebi que o Coratus estava tentando nos atacar. Era a hora de irmos embora pelo meu próprio bem. O Coratus estava nos expulsando do território, junto com esse dragão guardião. Então eu não pensei duas vezes e me atirei para começar a voar. O dragão guardião estava atrás de mim para tentar me matar. A minha mãe tentou despistá-lo, mas ele focou em mim. Durante a perseguição, as minhas turbinas falharam por medo, mas eu consegui retorná-las rapidamente. Eu vi que o dragão guardião estava focando em mim, então acelerei e usei manobras para despistá-lo. Anoitece. A temida lua de sangue aparece no horizonte e deixa as presas com medo. Minha mãe, quando eu era pequeno, contava histórias sobre essa lua e dizia que não é um bom sinal, pois predadores usam ela como forma de emboscar suas presas para conseguir comida. Nós já tínhamos fugido do Coratus e do dragão guardião, e nesse meio tempo eu tinha me perdido alguns segundos da minha mãe, o que deixou ela bem preocupada a ponto de me dar uma advertência, uma pequena mordida na cauda. Tá, eu mereci essa. Eu fugi e não falei com ela. Ela ficou bem preocupada. Mas o nosso descanso durou pouco. Um Corvurax, sentindo o cheiro do sangue, veio até nós e nos atacou. Por pouco, ele quase me matou e quase matou minha mãe. Mas nós dois conseguimos fugir. E por causa que ele nos mordeu muito, ele ficou com muitas queimaduras na boca e na pele. Fazendo assim, ele sucumbir aos ferimentos. Foi um ataque tenebroso. Eu estava bem assustado e me afastei para me recuperar. Foi uma estratégia arriscada. Outro predador poderia vir e ter me matado enquanto eu estava recuperando. O ataque do Corvurax me deixou bem a risco, por isso eu estava bem atento. E após recuperar um pouco da minha vida e dos meus ferimentos, corri para ver se minha mãe estava bem. Claro, ela estava em um estado muito pior. Ela estava com pouquíssima vida e estava sangrando mais que eu, pois ela ficou atacando o Corvurax e arrumando um pouquinho de tempo para eu conseguir fugir. Mas, no final das contas, deu tudo certo e ela estava bem. O sangramento já tinha parado e agora ela só tinha que fazer recuperar a vida. 2 dias se passam e agora eu estou adulto. E com isso, pistões hidráulicos se formaram na minha garganta, me possibilitando usar o meu raio. O meu pai me demonstra como eu devo usá-lo. Então, eu tento. E após um tempo, finalmente consigo. Foi bem legal usar esse raio. Meus pais me ensinaram muito e eu devo muito a eles. E ele também me ensinou que tem um tempo, pois os pistões hidráulicos esquentam. Então, eu tenho que esperar 2 minutos para eles esfriarem, para assim eu conseguir atacar novamente. Foi o bastante. Minha família agora quer que eu prove que eu consigo lutar contra eles para permanecer nesse grupo. Caso contrário, eles podem me expulsar ou pior, me matar. Mas então começamos uma longa migração em busca de uma presa no mínimo T4,
para a gente conseguir lutar junto e eu provar para eles que eu sou forte. Passamos pelo nosso território em busca de procurar o Cora, que estava por aqui, mas parece que fugiu para outro território. No meio da viagem, um pequeno filhote de Felício passou voando sobre nós, amostrando uma carcaça na boca. Mas ele era muito pequeno e para nós não fazia sentido matá-lo. Durante uma das nossas paradas, eu e minha família encontramos um Rebuque Toruque de terno. Essa parada valeu a pena, arrancou alguns sorrisos. Mas, ao cair da noite, encontramos a nossa presa, um T5. E então minha família decidiu atacar ele. Claro que eu não poderia estar de fora. Meu pai atacou primeiro e recebeu uma mordida. Então, essa foi a gota d'água. Nós, um Galerinho e um Garra Warden, estávamos contra essa criatura. Era uma criatura bem forte, mas nós 5 conseguiríamos derrotá-lo. E o mais importante, eu conseguiria ficar no meu bando. Como eu era novo, era bem difícil manobrar os meus pistões aéreos modificados. Mas eu consegui fazer algumas jogadas bem interessantes. Usando habilidades que aprendi com minha mãe, eu joguei um pequeno ovinho para fazer com que ele ficasse atordoado. Parece que funcionou. E enquanto todos estavam mordendo, eu decidi abaixar e morder também. A batalha foi intensa. Minha mãe estava bem machucada, mas eu e meu pai não desistimos. A batalha estava bem acirrada. A criatura parecia estar com bastante vida, enquanto eu e meu pai estávamos com a vida boa, minha mãe estava um pouco danificada. Mas teve uma hora que eu cansei de ficar no céu e passei para brigar com a criatura na terra. Enquanto minha mãe distraía ele por trás, eu ataquei ele pela frente, fazendo um bom ataque de surpresa. Sem querer acertei algumas mordidas no nosso amigo Galerinho, mas ele se recuperou rápido. E eu conseguia dar bastante dano no inimigo. Mas, quando eu pensava que eu ia morrer, o meu pai me salvou, mais uma vez. Conseguimos matar o T5 e eu ganhei o respeito da minha família. Agora todos poderemos comer a carcaça em paz. Mas, como forma de respeito, eu deixei meus pais comerem a carcaça primeiro. Claro, eles são mais velhos e me ajudaram em muitas etapas da minha vida. O Galerinho e o Garra Warden também tiveram sua chance de comer um pouco, porque eles ajudaram bastante, principalmente o Garra, que deu bastante sagramento nele. Após meus pais comerem, eu comi um pouco para aí sim estabelecer o meu lugar naquela família. Claro que eu estou na última patente, sendo a primeiro lugar composto pela minha mãe, o membro mais forte, e eu, o membro mais fraco, estando no último. Mas essa foi a família de Sidrotar, uma família unida que nunca perderá um combate. Em união, podemos vencer todos.